Bom, eu nasci em Olinda, no estado de Pernambuco, mais especificamente em 11 de novembro de 1932. Minha família era uma família de classe média. Meu pai era bancário, a minha mãe era do lar, como se costumava dizer antigamente. E eu tive uma especificidade, eu fui o último de 10 filhos, sendo 9 sobreviventes. De modo que era não só um caçula, como era um caçula temporão. Tanto que minha irmã mais velha era 18 anos mais velha que eu. E o único irmão que eu tive, e que depois foi médico no Rio de Janeiro, tinha 17 anos mais que eu. A minha irmã mais moça, mais próxima de mim, tinha 4 anos. A segunda mais próxima tinha 10. A 4 anos mais velha morreu com 6 anos, de modo que eu pouco me lembro dela. Mas, assim, havia uma distância de 10 anos entre a minha irmã mais moça, que sobreviveu, e eu. Nós morávamos em Olinda. E tínhamos, assim, uma formação religiosa. Minha mãe tinha uma formação religiosa muito rígida, de modo que não só ela estimulava que nós comparecêssemos à igreja todo domingo, como inclusive chegava até a obrigar que nós fôssemos à igreja todo domingo. Mas eu aprendi a ir à igreja e assistir à missa no tempo em que ela era rezada em latim. E, aliás, não era muito difícil ir à missa numa cidade como Olinda, porque a cada esquina tem uma igreja, né? Porque eu sempre ficava cercado, no redor de minha casa, nós tínhamos aproximadamente 5 ou 6 igrejas, escolhíamos qual era a horário de missa que poderíamos comparecer. Aos 10 anos, o meu pai morreu. Ele morreu, inclusive, curiosamente, porque naquela época as pessoas atingiam uma idade avançada, quando hoje, a rigor, são rigorosamente jovens. Né? Ele morreu com 59 anos, e eu tinha 10. Aí a nossa família mudou-se para o Recife. Porque todas as lembranças que eu tenho de infância, até os 10 anos, são lembranças de Olinda. Né? Há pouco tempo, inclusive, escrevendo um relato, um conto. Né? Agora, ultimamente, eu tenho gostado de escrever alguns contos, não sei se vou publicar ou se não vou publicar, mas eu faço um relato de uma viagem imaginária ao meu passado. Exatamente nessa fase de infância, acompanhando aquelas ruas de Olinda, Rua do Amparo, e Rua do Sol, onde eu nasci. Nasci exatamente na Rua do Sol, que ficava uma rua que ficava paralela ao mar, e a minha casa, em que eu nasci, ela terminava dentro da areia. Hoje, o mar praticamente acabou com metade dessa praia, e a própria casa sobreviveu porque ela ficava junto à Rua do Sol. Mas eu sempre costumo dizer que o mar engoliu parte do meu passado. Né? E fomos para o Recife. Eu frequentei uma escola católica em Olinda, que era o Instituto Domingos Sá. E posteriormente no Recife eu frequentei outra escola católica, essa do Padre Félix, que era uma figura muito respeitada, muito conceituada no Recife. E fiz meu curso ginasial no Recife, no Colégio Padre Félix, que na época era Ginásio Padre Félix, depois tornou Ginásio do Recife. E o curso colegial eu fiz no Colégio Estadual de Pernambuco. Era algo assim curioso de relembrar, porque os melhores professores, as melhores cabeças que existiam em Pernambuco, eram todos eles e todas elas professores do Colégio Estadual de Pernambuco. A gente vê isso como é curioso, porque agora a escola pública está, de certa forma, desbancada pela iniciativa privada, quando na minha época era a escola pública que tinha a excelência do ensino no curso colegial, através do Colégio Estadual de Pernambuco. Fui, aos poucos, me interessando pelo
estudo Direito por uma razão curiosa. Quando eu tinha 14 anos, o meu tio, Barbosa Lima Sobrinho, que tinha sido deputado, tinha acabado de ser deputado constituinte em 1946 e morava no Rio de Janeiro, ele foi a Pernambuco e candidatou-se ao governo do Estado. E como minha mãe era 2 anos mais velha do que ele, e eram muito ligados, o Barbosa Lima Sobrinho foi passar esse tempo de campanha na minha casa. Então, com 14 anos, eu vi aquela movimentação de política. Era político de todo tipo, político da cidade, e sobretudo político do interior. Ele era do Partido Social Democrático, PSD, cuja liderança era exercida por Agamenon Magalhães. E nessa época eu fiquei impressionado, né? E, de certa maneira, bastante influenciado por meu tio. Influenciado não só pelo fato de ele ter uma projeção política razoavelmente boa, como de já ter ocupado vários cargos públicos no Rio de Janeiro, inclusive tendo sido já presidente da ABI, Associação Brasileira de Imprensa. Ele sempre dizia que tinha sido o presidente mais jovem da ABI, e depois ele passou a ser o presidente mais velho da ABI, quando na década de 70 ele foi novamente eleito para a ABI e faleceu aos 103 anos de idade, ainda presidente da ABI, enquanto presidente da ABI, escrevendo semanalmente no Jornal do Brasil. Aliás, nessa época em que ele morreu, ele tinha acabado de escrever, na quarta-feira ele escreveu um artigo a respeito do prejuízo que a classe média sofria em função da política implantada no país. E esse artigo ele foi publicado no domingo, como era sempre publicado, ele tendo morrido no domingo pela manhã. Ele morreu no domingo em que saiu o artigo dele, aos 103 anos. Eu me lembro muito bem dele quando, no final da vida, eu estava almoçando lá com ele, numa das minhas idas ao Rio de Janeiro, e ele dizia que a meta dele, ele tinha 102 anos nessa época, o prestes a completar 102 anos, a meta dele era completar 102, porque, de acordo com o livro de recordes, a jornalista mais velha em atuação no mundo era uma inglesa, que tinha 102 anos. Ele queria passar de 102 anos para poder bater esse recorde da jornalista inglesa que ainda continuava atuando.